Olá pessoal! Em vídeos anteriores dessa mesma sequência de aula que nós tivemos, nós já conversamos um pouquinho sobre equações paramétricas de uma curva e nós já conversamos um pouco também sobre coordenadas polares. Na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a mesma coisa que nós já falamos para essas duas primeiras, que foram nós fizemos com exemplos de pontos no plano, onde eu só tinha o eixo x e y, mas agora eu vou expandir um pouquinho mais. Eu vou trazer também o eixo z. Nós vamos agora para um espaço tridimensional e nesse espaço tridimensional nós vamos falar de outros dois tipos de coordenadas. As coordenadas cilíndricas e no próximo vídeo que eu for gravar serão as coordenadas esféricas. Qual é a ideia das coordenadas cilíndricas? Primeiro, antes de você assistir esse vídeo de coordenadas cilíndricas, você precisa estar com tudo muito fresco na memória sobre as coordenadas polares. Vamos relembrar o que são as coordenadas polares? Nós trabalhamos com coordenada polar quando a gente está numa situação com eixo x e y. Então, quando você tem somente os eixos x e y e um determinado ponto P, como é que você se refere às coordenadas polares desse ponto? As coordenadas polares você leva em consideração só dois elementos, que é o r, que é o tamanho do vetor que vai dar origem até esse seu ponto P, e esse ângulo θ, que nós normalmente medimos com o eixo x positivo, se você quiser que o ângulo fique positivo. Então, aquele ponto P escrito em coordenadas polares é dado por r, θ. Tudo bem até aqui? A ideia da coordenada cilíndrica, pessoal, vocês vão perceber que é exatamente a mesma ideia da coordenada polar do plano, que você simplesmente acrescenta um eixo a mais e extrapola um pouquinho aquela ideia. Olha como é que a gente pensa em coordenada cilíndrica. É o seguinte, eu tenho aqui agora o plano tridimensional, eixos x, y e z, e eu vou colocar em algum lugar aqui, por exemplo, um ponto P, cujas coordenadas são x, y, z. Poderia ter colocado x1, y1, z1 para não confundir com o nome do eixo, mas você não vai confundir não. Tá aqui, ó. Esse é meu ponto P, de coordenadas x, y, z. A ideia de escrever esse ponto em coordenadas cilíndricas é escrevê-lo no seguinte formato: P igual a r, θ, z, onde r e θ são exatamente o mesmo r θ que você tinha aqui, ó, na situação bidimensional, só com os eixos x e y. Vocês concordam comigo que quando você pensa num espaço bidimensional, só com o eixo x e y, você consegue se referir a esse ponto sem usar o x e o y, só usando o r e o θ? É justamente a ideia da coordenada polar. Ao invés de usar o x e o y, usar r e θ. Então você concorda que com r e com θ, você já tem automaticamente o x e o y? Olha o que você tem aqui, ó. O r e o θ já te dão de outra forma o x e o y. Tinha até aquelas formulazinhas, né? Com cosseno de θ, com seno de θ, lembra do x e do y? Agora aqui eu tenho o r e o θ, que fazem referência ao plano x e y que está aqui embaixo. E olha o que foi feito com o z? Nada. É simplesmente copiado. É o mesmo z que está aqui. A ideia por trás de uma coordenada cilíndrica como essa é exatamente isso aqui, ó. Se você fosse fazer na mão para entender exatamente o que está acontecendo, o que nós faríamos é, você vai pegar aquele ponto P que você tem e vai projetar esse ponto num ponto que eu vou chamar de P' no eixo XY. Isso aqui, ó. Pega o ponto P e projeta ele aqui num certo P' no eixo XY, ok? Esse ponto P', por estar no eixo XY, você pode aplicar exatamente o que está aqui, ó. Vou fazer com outra cor, ó. Você pode pegar esse P', calcular o vetor que vai dar origem até ele. Esse vetor tem comprimento r e ângulo aqui com eixo x, θ. Sim ou não? Então você consegue se referir a esse P' em coordenadas polares por r e θ, que é a projeção desse cara aqui no eixo XY. Mas eu não queria a projeção no eixo XY, eu queria aquele cara de verdade. Pera aí, mas se eu já tenho esse cara projetado aqui e eu só quero acrescentar o z nele, o que eu faço? De fato, só acrescento o z nele. Então a ideia da coordenada cilíndrica é exatamente a coordenada polar, onde você acrescenta a variável z no final. Porque se você subiu isso aqui perpendicularmente, você concorda que se você projetar isso aqui no z, ó, dá exatamente o z que você tinha aqui? Então essa é a ideia por trás das coordenadas cilíndricas. E por que isso aqui se chama, por que esse tipo de coordenada se chama coordenada cilíndrica? Por uma característica bem básica. Pensem comigo.
No futuro vocês vão ver que esse tipo de coordenada, escrever um ponto com esse tipo de coordenada é bacana quando você tem um eixo de simetria fixo. Que aí quando você tem um eixo de simetria fixo, esse cara fica bastante interessante de se desenvolver. Se você pensar num cilindro ali nas cônicas, você pega um retângulo, tira um eixo de simetria fixa e gira esse retângulo. É assim que você forma o cilindro, não é? Aqui, tenta imaginar para mim quem seria um ponto escrito em coordenadas cilíndricas, dado simplesmente por essa característica. Eu só te dou o R. Eu te falo quem é o R e falo, desenha para mim, plota para mim quem são todos os pontos com essa característica. Na coordenada esférica, o nome vai ser muito parecido com isso também. Plote para mim todos os pontos P que tem um determinado raio R, número positivo qualquer. Se você parar para pensar, se eu te der só o R, pensa aqui no plano. Se eu te dou o R para falar para você fazer todos os pontos, que figura você vai fazer aqui no plano com R fixo? É óbvio que é uma circunferência. Se eu te dou um raio fixo, você forma uma circunferência. Mas como eu fui para o espaço e estou deixando você deixar o Z livre, ó, o θ é livre, o Z é livre, é só o R que eu mandei deixar fixo. Você vai fazer no plano uma circunferência. Agora pega uma circunferência e tenta imaginar comigo. Agora o Z é livre. O que o Z nessa situação faz? O Z indica o quanto você vai subir em relação ao eixo Z, ou se ele for negativo, o quanto você vai descer em relação ao eixo Z. Se você pegar uma circunferência, puder subir ela indefinidamente, puder descer ela indefinidamente, vocês conseguem enxergar? A figura que você está formando aqui é um cilindro. Daí vem a ideia de chamar esse tipo de coordenada cilíndrica. Tá ok, pessoal? Por hoje é isso. Tchau, obrigado e até a próxima.